Falamos sobre Primeira Guerra Mundial e sobre Revolução Russa, mas nesse tempo todo, o que acontecia no Brasil? O capítulo 3 do nosso livro vai dar conta deste período nas nossas terras. O tema é a Primeira República, e há uma certa cutucada quando o subtítulo diz "nem tão pública". Vamos entender o porquê disso. A princípio, a gente precisa retomar o que quer dizer essa palavra, república. É a junção de duas palavras em latim, res e publica. Res quer dizer coisa, pública quer dizer de todos. Então, república está ligado a um regime político no qual os governantes são eleitos pela população e devem governar, devem tomar suas decisões a partir do interesse geral do povo, a partir do interesse de todos. Por isso, república, coisa de todos. Aqui a gente tem uma imagenzinha que resgata para a gente as diferenças entre a república e a monarquia. É uma imagem bem sutil, bem resumida, mas que já dá para a gente ter uma ideia. Cabe lembrar que o que vocês viram no ano passado é que o Brasil, que era um império, passava por uma crise. No final do século XIX, as elites cafeeiras, os industriais, as camadas médias urbanas e militares já acreditavam que a monarquia não dava conta de modernizar o país e, portanto, um regime republicano seria melhor. Esses diferentes grupos, eles tinham várias divergências sobre o modelo de república que deveria ser instituído, mas todos acreditavam que o império já não dava mais. Então vamos entender um pouquinho mais desses antecedentes, né, e depois ver como de fato aconteceu a proclamação da República. No livro de vocês, na página 178, tem essa imagem, e ela representa o Marechal Deodoro da Fonseca entregando uma bandeira brasileira, ou seja, a bandeira da República Brasileira, para a nação brasileira, que aqui está representada por uma mulher. Aqui, Deodoro da Fonseca, a bandeira da República Brasileira e a nação brasileira. Se a gente observar bem, não são todos os personagens, todos os grupos da população brasileira que são representados com o mesmo destaque nessa imagem. A gente vê aqui um grupo de militares, né? Dá para ver pelas roupas, os chapéus e as espadas. A gente vê aqui possivelmente um membro da elite, bem vestido, com o bigode bem aparado e uma cartola. Lá no fundo, isso daqui é a família real entrando num barco e indo embora. O povo fica representado muito num plano de fundo aqui. E aqui você tem pessoas negras que simbolizam esses ex-escravizados. Bom, mas eles estão meio no canto da imagem, né? O que fica no centro é o papel dos militares, um pouco da elite, o Marechal Deodoro da Fonseca e a nação brasileira. Na página seguinte, na 179, vocês têm esse quadro. E esse quadro é interessante pensar, refletir um pouco, porque se república quer dizer coisa de todos, ou seja, um regime político na qual os governantes eleitos têm que governar para o povo, a partir dos interesses do povo, olha que estranho quando a gente repara nessa coluna do meio. Ela mostra a porcentagem da população que votou e que elegeu o presidente, estes presidentes aqui, nas eleições. E é uma porcentagem muito pequena. De 100% da população, a eleição que teve nessa Primeira República o maior número de votantes foi em 1930. São só 5,6% da população. E se a gente olha o estado de atuação política, vê que São Paulo fica em primeiro lugar com 6 presidentes e Minas Gerais em segundo com 3 presidentes. Então, de um país tão grande como o nosso, fica concentrado o governante, a escolha do governante em uma população muito pequena e de algumas regiões muito específicas. A gente vai entender um pouquinho mais disso daqui a pouco.